Oi pessoal, PTK e Pipoca começando mais um vídeo aqui nesse Precisamos Falar sobre especial dos 85 anos do Batman. E agora a gente vai comemorar também os 5 anos do lançamento de Coringa de 2019 e, claro, fazer um esquenta aí para a estreia de Coringa Delírio A2, que já chega aí nos cinemas. Claro, dependendo de quando você está assistindo esse vídeo, ele já chegou. É um filme aqui dirigido pelo Todd Phillips, que é estrelado pelo Joaquin Phoenix, que ganhou o Oscar aí de melhor ator em 2020 pelo papel, também pela Zazie Beetz e o Robert De Niro, e vou fazer a minha análise e entrar em todos os detalhes sobre o que eu acho deste filme, depois que eu rodar a vinheta. Olha, o Coringa foi indicado a 11 Oscars em 2020 e ganhou apenas esse, né, de melhor ator aí pelo papel do Joaquin Phoenix como personagem título, mas foi indicado em 11 categorias, o que é um mérito, inclusive, para um filme baseado em personagens de quadrinhos. Foi indicado em categorias como melhor filme, melhor direção e melhor roteiro adaptado. É um filme aí realmente que é um dos melhores daquela safra de 2019. É um filme realmente muito inteligente e interessante, principalmente vindo aí pelo Todd Phillips, que era muito conhecido por comédias. Ele é o responsável aí pela trilogia Se Beber Não Case, por exemplo. Ele se inspira muito no Martin Scorsese, né, que é aí a sua grande referência no trabalho de direção. O Martin Scorsese, inclusive, começou a conversar com a Warner para desenvolver o filme, dirigi-lo e tudo mais, mas acabou saindo para fazer o Irlandês. Essas e outras curiosidades sobre o Coringa estão lá no feed dos shorts, que você pode assistir depois que terminar esse vídeo aqui. E eu acho que ele faz um filme muito bom aqui, o Todd Phillips. Ele se inspirou muito no Scorsese, principalmente aí no Taxi Driver, que foi lançado lá nos anos 70, e ele faz um estudo de personagem aqui muito interessante. Eu gosto dessa vibe do Coringa ter aí situações clínicas, né, psiquiátricas, toda essa ideia de ele ter uma condição que o faz rir, sem vontade, em momentos ali constrangedores, completamente off, toda a forma como ele acaba se enveredando numa situação complicada ali dos medicamentos da mãe, da forma como ele é tratado, né, quando ele é espancado, por exemplo, quando está trabalhando na rua de palhaço, ou o que acontece com ele no metrô. Conforme o filme vai escalonando as coisas, colocando uma Gotham ali em ponto de ebulição, com todas as questões que a gente sempre vê aí nos retratos da cidade do Batman, que vem aí com sempre desempregos, com alta criminalidade, corrupção, máfias e tudo mais. Então todas as questões ali que vão fazendo com que essa pessoa vai se aproximando cada vez mais de um precipício, que é o caso aqui do Arthur Fleck, que vai se tornar o Coringa. Então isso faz com que ele acabe mudando ali, se tornando o personagem, o palhaço do crime que a gente conhece ali, de certa forma, porque aqui é uma versão idealizada pelo Todd Phillips, que eu acho realmente muito boa, porque faz um estudo do personagem e usa o Coringa ali como uma grande figura para usar, ser potencial dentro da história, mas que ele faz uma história ali que poderia acontecer com qualquer um. Então ele usa esse personagem muito famoso dos quadrinhos e até do cinema, da televisão e tudo mais, para olhar para dentro da sociedade, para apontar para questões realmente que a gente pode estar vivendo no mundo. Eu acho isso muito interessante porque é um estudo de personagem que é também um estudo de sociedade. E eu acho isso bem interessante e eu acho que funciona bastante. O Joaquin Phoenix não ganhou o Oscar à toa. Ele é um grande ator e ele dá uma interpretação aqui surreal para esse personagem. Ele já vinha de outros trabalhos também muito bons, mas eu acho que realmente esse é o papel da vida dele, e o Oscar por esse filme é muito merecido, porque é um trabalho realmente surreal, assustador, extremamente interessante. Da tristeza, da raiva, você consegue entender as motivações, como você também consegue ter repulsa pelo que ele faz em alguns momentos. É surpreendente, é uma atuação ali que tem um sabor agridoce e que isso se transfere pra gente que está assistindo. É um trabalho realmente muitíssimo interessante. Eu acho que a forma como o roteiro também vai criando as situações, como ele coloca o Bruce Wayne, o Thomas Wayne, essa discussão se o Arthur Fleck é na verdade filho do Thomas Wayne, e essas questões todas ali, que poderiam, se fosse um filme ali de compartilhamento de universo, a gente veria ali o início de origens de várias questões que a gente veria em filmes futuros. Mas aqui ficam como easter eggs, ficam como passagens. Eu acho isso muito interessante, porque você tem aqui uma história que se passa em Gotham,
Gotham, então você acaba passando pelos Wayne, mas eles são pessoas que vivem ali em Gotham e elas não têm a grande importância dentro da história. Porque pensa, se você está contando a história do Batman, os Wayne são o foco da história. Se você está contando a história de algum personagem que vive em Gotham, os Wayne estão mais descolados daquele personagem, você vai ver outros cantos, mas vai mencionar aquela família importante, aquelas pessoas importantes que vivem ali, mas eles vão ser coadjuvantes ou meros personagens secundários. Eu acho isso interessante a forma como eles vão apresentando aqui, porque faz jus à mitologia da onde vem o personagem Coringa, mas não atropela o que o filme se propõe a ser, que é contar a história desse grande personagem que a gente conhece aí como o maior vilão do Batman. E isso que eu também acho mais interessante, porque eles não transformam o Coringa em herói e nem tentam fazer dele também um anti-herói, como a gente geralmente vê nesses filmes ali, por exemplo, como a Sony faz dos vilões do Homem-Aranha. Ele é realmente um vilão. A gente vê, na verdade, o que faz com que ele se torne aquele criminoso, aquele cara que vai realmente ser um grande vilão ali em Gotham City. Ele é levado àquilo ali, sim, mas ele faz as suas próprias escolhas, porque apesar dele ter uma condição psiquiátrica, ele também tem ali o discernimento do certo e errado e etc. E acaba se tornando muito interessante também. Assim como a gente vê que é um estudo social muito interessante, a gente vê também os caminhos se bifurcarem ali no estudo de personagem, as escolhas que o Arthur Fleck acaba fazendo e como ele acaba se tornando esse Coringa, né? O grande palhaço do crime. É muito legal isso. E eu acho que a forma como o roteiro vai sendo construído e o Todd Phillips vai dirigindo isso é interessante porque vai sendo surpreendente, principalmente para os plot twists, como a personagem da Zazie Beetz ali, que ele interagia por boa parte do filme, ter sido só uma alucinação, assim como a cena também em que ele vai ao programa do personagem do Robert De Niro e mata ali o seu anfitrião ao vivo na TV, é uma cena muito surpreendente, que a primeira vez que eu assisti nos cinemas eu fiquei realmente assustado porque eu não estava esperando por aquilo. Toda a questão quando ele sai preso ali e tem aquela revolução em Gotham e ele acaba saindo do carro e faz aquela dança e meio que orquestra as pessoas. Isso é muito legal mesmo. A trilha sonora também foi indicada ao Oscar porque é um trabalho sensacional, todo o som do filme. Trilha sonora, mixagem de som e edição de som também foram indicados, né? Os três foram indicados ao Oscar porque é uma edição muito boa, é um trabalho muito interessante. A trilha sonora também, ela mescla ali, ela faz essa orquestra funcionar e o Todd Phillips ali é o grande maestro de todo esse trabalho que funciona brilhantemente. É um dos melhores filmes que eu tive o prazer de assistir no cinema, moldando, remodelando a forma de se criar aí um filme baseado em HQ. Esse é o vídeo, eu espero que vocês tenham curtido. Se esse foi o caso, eu peço que você deixe o seu like se você ainda não deixou, se inscreva no canal se não for inscrito ainda e que ative as notificações clicando no sininho, hein? Nos comentários você pode dizer o que acha de Coringa e a qualquer hora a gente se vê de novo por aqui. Tchau, tchau!